está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. As crianças, nós abençoamos o culto das crianças em nome de Jesus. Amém. Quem concorda aí, diga glória a Deus. Aleluia. Falar em culto das crianças, essa semana nós pintamos a salinha das crianças, tá? Nós não, né? O Valdinei pintou lá, mas o Gesimiel. Semana que vem a salinha das crianças vai estar totalmente remodelada. Amém, querido? Tá? Então hoje os meninos não vão para lá, vão ficar ali por causa do cheiro da tinta que está lá. Mas semana que vem vai estar todo mundo lá, vai estar bem remodelada. Outra coisa, quero parabenizar, né, os pais que ajudaram seus filhos, né, a participar da escola, né, das crianças hoje de manhã. A Micaele estava muito feliz, né, com o resultado. É a segunda aula que ela estava fazendo e eu acredito que vai ser, a cada dia vai evoluir mais, vai melhorar. Ela está com alguns projetos de melhorar a aula, assim como a gente tem melhorado na escola bíblica. Quem está gostando aí das aulas? Quem está assistindo, ergue as mãos aí, dá um glória a Deus. Se você não está assistindo por algum motivo, né, tem um canal, né, que o pastor Alex ele organizou lá no Facebook, que é Estudo Bíblico Cristo em Nós, Estudo Bíblico Cristo em Nós, e lá está todas as ministrações de Apocalipse, tá? Até falei para ele, tem que aproveitar essas aulas que ele está fazendo, até porque estuda bastante, né? Junta muito material. Falei assim, pastor, tem que virar um livro, porque já são quantas aulas? 12 aulas, né? Olha só, estamos aí há mais de 2 meses ministrando aula de Apocalipse, e posso dizer para você, é uma aula excelente que ele está dando. Não é um assunto fácil, é um assunto que tem várias vertentes, vários pontos de vista, porém, algo que nós como igreja precisamos entender. Amém, amados? E eu quero, nessa noite, né, continuar ministrando na vida dos irmãos sobre habilitando valentes. Eu estou diante de valentes. Se eu estiver aí, dá um glória a Deus. Você crê que você é alguém muito especial para Deus? Amém? Nós somos pessoas muito especiais para Deus. De vez em quando parece que a gente esquece isso, né? Parece que os momentos difíceis faz a gente olhar para nós e pensar assim: porque eu estou passando uma situação difícil, Deus ele não gosta de mim. Deus ele não me ama. E talvez nesses momentos que a gente pensa que Deus não nos ama, é o momento em que Deus ele está mostrando mais o seu amor por nós. Eu gosto muito daquela história, né, sobre pegadas na areia, onde a pessoa, em muitos momentos, ele anda e ele percebe uma pegada do lado dele, e ele tem certeza que aquela pegada é de Deus. E geralmente, né, ali na história, ela vai evoluindo, e aquela pessoa, em um determinado momento que ela está passando grande dificuldade na sua vida, ela começa a olhar as pegadas e já não vê mais as 2 pegadas, agora as pegadas são apenas uma. E quando ele vê apenas uma pegada na areia, ela começa a dizer o seguinte: olha, na hora que eu mais preciso, Deus não está comigo. Na hora que eu mais preciso, Deus ele me abandonou. E naquela hora Deus ele aparece: filho, essas pegadas na areia, elas não são suas, elas são minhas, porque nesse momento de dificuldade e de dor, eu estou carregando você nos braços. Amém? Então Deus ele está fazendo, Deus ele está operando, Deus ele está agindo, e muitas vezes nós não conseguimos perceber esse amor de Deus. Deus nos ama até nos corrigindo. Ele diz que ele corrige aquele que ele ama. E tem situações na nossa vida que são atitudes, né, que Deus ele permite para poder nos alinhar com Ele. São as disciplinas de Deus. Disciplina não é para matar nem para destruir. Disciplina é para ajustar. E Deus ele precisa de uma igreja, de um povo disciplinado. Amém, amado? Nós precisamos lembrar que Deus ele está fazendo em cada um de nós, formando em cada um de nós, né, uma pessoa semelhante a Cristo. A gente tem que voltar a pensar isso como igreja. Nós não somos apenas pessoas, né, membros, né, de uma instituição aqui na terra.
Quando nós entramos, estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, um cidadão do céu, alguém que Deus ele resgatou e ele está ajustando para que viva o plano e o propósito de Deus aqui na terra. Uma das coisas que eu acho mais absurdas na vida cristã é quando uma pessoa ela se converte, ela diz assim: agora eu estou pronto para ir para a eternidade. Quando Cristo ele nos resgata para estabelecer o reino dele aqui na terra, para ele nos usar aqui na terra, para que a gente seja um instrumento para que o céu venha, sobre a terra através dos filhos de Deus. Romanos 8, a palavra de Deus diz que a natureza, ela clama, ela geme, querido, até que os filhos de Deus, eles se manifestem, eles se levante. Nós não somos um número em uma igreja, nós somos pessoas que Deus chamou e escolheu para viver o plano dele aqui. E a gente tem que voltar a entender isso. Nós não somos crentes domingueiros, nós somos crentes constantes na nossa casa, no meio da nossa família. O lugar onde nós mais discipulamos pessoas é na nossa casa. É o nosso casamento, é os nossos filhos, é lá no nosso trabalho, as pessoas que a gente convive. Esses são os lugares que Deus nos coloca para que a gente possa liberar vida e dar esperança para essas pessoas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, querido. Um dos temas que eu mais gosto de ministrar, além do Espírito Santo, é propósito de vida. Eu olho para a Bíblia como Deus nos mostrando e nos revelando o seu propósito para cada um de nós. Vou dar um exemplo, porque você precisa entender propósito. O que é propósito? Propósito é o porquê de tudo que existe. Tudo que existe tem um porquê, tem uma razão. Essa razão e esse porquê chama-se propósito. Vou dar um exemplo. Eu agora, aqui na frente, estou usando um microfone. Qual que é o propósito do microfone? Que ele possa captar o som, transferi-lo para a mesa, da mesa para as caixas, e ele chegue até você de uma forma mais audível e mais compreensiva. Então o microfone ele não está aqui por acaso, alguém não pegou ele ali e disse assim: olha, eu vou usar ele como um captador de voz. Não, quando alguém criou o microfone, ele já pensou: olha, eu estou criando ele para que ele capte a voz e ele libere a voz para que as pessoas possam escutar. Cada microfone ele tem uma capacidade. Tem microfone que ele vai alcançar alguns metros, tem microfones que vai alcançar 50 metros, tem microfones que vai alcançar 100 metros. Então, cada coisa que foi criada, ela foi criada com um propósito, e dentro desse propósito, cada um desse produto que existe uma capacidade. O computador, se você montou um computador, ele tem determinada capacidade, chega a determinado ponto, ele não cabe mais. Mas para que existe o computador? Para armazenar informação, Na realidade, eu esqueci o foco principal dele, que são abrir janelas, múltiplas, onde você pode ver muitas coisas e acessar muitas informações ao mesmo tempo. Então tudo que existe tem um propósito. Se uma caixa de som, um microfone, ele tem propósito, eu quero dizer para você, você também tem um propósito de existir. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu acho que esse entendimento de propósito nos faz entender o grande amor de Deus por nós. Por quê? Independente de onde você nasceu, da família que você nasceu, em que época você nasceu, quais foram as circunstâncias que envolveram o seu nascimento, Deus, Ele está no controle de tudo na nossa vida. Amém, querido? Então, agora entenda bem, quando eu não entendo o propósito de alguma coisa, o que geralmente nós fazemos? A gente pega e abandona, isola. Quantas coisas que às vezes você tem na sua casa e ele poderia ser útil e ele foi criado para resolver um problema seu e ele está guardado, está escondido. E muitas vezes você fica dizendo assim, olha, eu preciso tanto disso, tanto daquilo, e dentro da sua casa existe algo que você não parou para tentar, que pode resolver o seu problema. Isso acontece na nossa vida.
Somos pessoas que nascemos com um propósito, que temos muitos recursos na nossa vida que Deus quer usar, e por muitas vezes e por várias razões a gente está distraído, a gente não consegue olhar para dentro de nós e enxergar essa capacidade que nós temos. Amém, querido? Quando se é criado algo, é criado para usar, não é criado para deixar de um lado, para poder colocar num estante. Não, se algo foi criado para usar. Você pode repetir isso com o pastor? Fala assim, tudo aquilo que foi criado com um propósito é para ser usado, e quando usado, ele, cumprindo o seu propósito, ele trará o retorno disso. Qual que é o retorno do microfone? Eu estou conseguindo alcançar várias pessoas ao mesmo tempo, tanto aqui quanto em casa. Amém? Porque eu estou usando ele corretamente. Então, quando a gente entende que a gente tem um propósito também, e a gente começa a entender esse propósito, a gente começa, querido, a descobrir os valores que nós temos e descobrir aquele plano que Deus tem na nossa vida. Eu quero dizer para você, você não veio para esse mundo apenas para enriquecer, não veio para esse mundo apenas para casar, você não veio para esse mundo apenas para ter filho, você veio para este mundo para fazer algo para Deus nesse mundo, para agir a favor de Deus, a favor do reino de Deus. Essas outras coisas são uma etapa ou uma parte daquilo que viemos fazer, mas não é tudo que nós viemos fazer. Existe um plano de Deus na nossa vida. E hoje, para que você entenda, esses dias nós estamos falando sobre habilitar valentes. Não existe valente de pé se a gente não entender por que nós fomos chamados para ser, qual que é o nosso propósito de vida, por que nós existimos. E o pior de tudo sobre propósito, sabe o que é? Quando você não encontra o que você nasceu para fazer, você se entristece. Por mais que você consiga coisas, você se sente vazio, você se sente perdido, você olha para as coisas e as coisas elas não têm muito sentido para você, e você fica pensando assim, olha, mas eu trabalho, eu consegui minha casa, não é das melhores, mas eu estou satisfeito com o que eu consegui, eu tenho meu carro, mas está faltando algo. Por que está faltando algo? É porque, querido, você não se entende. E o que vai preencher a nossa vida nem sempre são coisas, são conquistas. O que vai preencher a nossa vida é aquilo que Deus ele tem para mim e para você. Amém? Outra coisa que você precisa entender a respeito de propósito, o propósito que Deus ele tem sempre envolve pessoas. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, olha, tudo que é criado tem um propósito e envolve outras pessoas. Você tem um propósito de quê? De frutificar. Tem um propósito que? De estabelecer algo, de fazer algo. Então, a gente não é criado para ficar, vou repetir novamente aqui para você entender em um instante. Nós não fomos criados para ser alguém paralisado. Nós fomos criados para ser alguém ativo e produtivo. Não é isso que a Bíblia diz em Gênesis? Eis que vos dou autoridade para que vades, para que sejam férteis e que faça o quê? Multiplique-se e domine. Então, quando a gente entende que a gente, querido, olha, pode fazer muito mais do que a gente compreende, a gente vai longe. Nós estamos vivendo uma era hoje dos coaches. Quem já viu falar aí da era dos coaches aí, diga glória a Deus. Tudo tem coach. O que é um coach? O coach é um treinador. E qual que é o foco principal do treinador? É despertar dentro de cada um a capacidade que está dentro dele. Não é a capacidade que está fora, porque dentro de nós tem muitas capacidades e nós não enxergamos. O poder de enriquecer, o poder de realizar sonhos, o poder, de conquistar coisas já está dentro de nós. Por que já está? Porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver nessa vida. E a maioria das coisas não estão em pessoas, estão naquilo que nós descobrimos de nós e nos promove. Amém? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo fazer coisas. Quanto menos eu me conheço, menos capacidade eu tenho de avançar naquilo que Deus ele tem para a minha vida.
Então eu quero que você entenda, querido, temos um propósito. E nessa noite eu quero usar um texto aqui bem clássico, para que a gente possa entender 3 coisas importantes sobre, a nossa vida. Primeiro, eu vou falar para você sobre o propósito. E o nosso propósito, ele tem um tempo para ele se manifestar em algum lugar, para cumprir algo que Deus quer. E a terceira coisa é que nós precisamos, nesse momento, quando se manifesta, nós precisamos tomar uma atitude para que a gente possa fazer aquilo que Deus Ele nos fez para ser naquele momento, e a gente não vai poder elencar. A gente vai ter que tomar uma posição e fazer. Por que pregar sobre isso? Porque nós estamos vivendo nos dias que muitas pessoas estão parando. Não é tempo de parar, é tempo de você estar preparado. Pode ser que até uma área da sua vida Deus te deixa parado em algum lugar, e talvez no lugar que você fica parado, é nesse lugar que Deus ele vai fazer uma obra tremenda através da sua vida. Os ambientes podem parar, a empresa pode parar, até a igreja às vezes pode parar, mas você não pode parar. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: você não pode parar, a sua fé não pode parar, a sua alegria não pode parar, a sua disposição de ser e fazer não pode parar. Tudo pode parar, menos você, porque nós nascemos para avançar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Esther, é o livro Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Quero ler todo o capítulo, são apenas 17 versículos pequenos, dá para a gente ler e ter um pouquinho da noção daquilo que eu quero falar para você nessa noite. Esther está no Velho Testamento. Se você for em Jó e voltar um livro, você chega em Esther. Amém? Capítulo 4, a partir do 1º versículo, diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Verso 3. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando os criados de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, em algumas traduções vai estar Mordecai, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que o vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que está perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para que destruísse para a destruição dos judeus. Verso 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Verso 9. Atá retornou e falou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem
que existe somente uma lei para qualquer homem e mulher que se aproxime do rei num pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, quero que você preste bem atenção a partir de aqui, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá dizer a todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei para que seja ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Diga glória a Deus. Papai querido, nós queremos te louvar nesta noite pela tua palavra. Ela é espírito e vida, mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula, e de expor, Pai, as intenções do nosso coração. Nós precisamos nos conhecer para sermos, Pai, as pessoas que o Senhor, meu Deus, nos chamou para ser. Eu quero te pedir nessa noite que a tua palavra possa, Pai, alcançar os corações e a mente de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está em casa, de cada pessoa que ainda ouvirá, Pai, este culto e participará dele de alguma forma, Pai. Declaramos quebrada e cancelada toda seta maligna contra este culto e declaramos, no nome de Jesus, Pai, a tua vontade se cumprindo, sendo feita nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Quando olho para Esther, eu vejo, querido, tudo aquilo que eu fiz a introdução inicial para você. Eu vejo o propósito de Deus se cumprindo na vida de uma pessoa em prol ao reino de Deus. Primeira coisa que você precisa entender, principalmente sobre Esther e Mardoqueu, que são os coadjuvantes, né, as pessoas principais dessa trama, é que eles, querido, faziam parte do povo judeu, só que eles não nasceram em Jerusalém, mas eles queriam voltar para Jerusalém, porque já haviam aproximadamente umas 2 gerações em que o povo de Israel, eles foram, Jerusalém foi destruída e aquele povo tinha sido levado cativo pelos babilônios. E pelos babilônios eles ficaram escravos 70 anos, né, debaixo do poder dos babilônios. Logo depois os medos e os persas, a gente está falando aqui dos persas, onde ela está morando em Suzã, onde foi o 3º poderio mundial, né, 4º poderio mundial, ela habitava nesse lugar. Por quê? Porque os persas haviam vencido os babilônios. E quando Dario, não Xerxes aqui, mas o pai, o avô dele, já tinha conquistado, né, a Babilônia, já tinha destruído aquele antigo império. Quando ele destruiu, o que ele fez? Ele começou a permitir com que as pessoas voltassem para Jerusalém. Em Esdras, 2 livros antes de Esther, a primeira remessa de judeu vai para Jerusalém. Eles começam seu retorno para casa. Por quê? Porque Dario, ele permitia eles voltarem e eles começaram a reconstruir o seu templo, a reconstruir a sua vida. Logo, logo também vem o livro de Neemias. E no livro de Neemias nós vemos outra remessa voltar, com o propósito que da reconstrução dos muros em Jerusalém, porque o templo estava restaurado, né, em Esdras. Eles voltam e o propósito principal é restaurar o templo, mas ele estava sempre atacado e sempre sendo roubado e queimado. Essa é a notícia que chega em Neemias.
Então Neemias, está num lugar, também poderia falar de Neemias como propósito de vida. Ele não nasceu para ser copeiro do rei, mas sendo copeiro do rei, ele estava no lugar que Deus precisava usá-lo para ter aprovação para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Ninguém está no lugar errado, amém? Então começa toda essa sucessão de volta para Jerusalém. Agora entenda bem, quando Esther estava em Suzã, ela não precisaria estar em Suzã. Mardoqueu não precisaria estar em Suzã. Eles poderiam voltar para Jerusalém. E por que eles não voltaram para Jerusalém? Porque Deus, ele tinha um plano na vida deles naquele lugar. Algo interessante que você vai ver no livro de Esther. Tem 2 livros na Bíblia que você vai ver essa mesma informação que eu vou passar para você. No livro de Esther você não vai ouvir o nome Deus, ninguém vai falar o nome Deus, amém? Você não vai ver falar o nome Deus em Cantares de Salomão, mas você vai ver Deus agindo em cada momento do livro de Esther. Deus, ele agindo invisível. Até um dia eu estava pensando em uma mensagem, o agir invisível de Deus. Enquanto ninguém falava de Deus, Deus ainda estava agindo. Quando eu e você calamos, Deus ainda está agindo, Deus ainda está fazendo. Deus, ele não para, querido, Deus, ele não para. Então ele estava fazendo tudo isso. E como você sabe a história começa com uma grande festa, 127 províncias vão se reunir em Suzã. Alguns vão dizer que eles estão preparando-se para uma guerra que futuramente eles guerreariam contra a Grécia, e eles passam 6 meses nessa festa. E num dos últimos dias da festa é chamada Vasti, a esposa de Assuero, para estar ali diante dele, só que ela não vai, e por ela não ir, ele se sente envergonhado. E havia leis naquela época em que a mulher ela não poderia fazer isso, porque fazendo isso ela estaria excitando e permitindo com que as outras mulheres fizessem a mesma coisa com seus maridos. Então, os sábios que seguiam com ele, os conselheiros que estavam ali, mandou ele aplicar a lei, e dentre a lei ele deveria escolher uma outra esposa. E para escolher outra esposa, eles vão em toda a província e começam a escolher as mulheres virgens, para que elas possam passar por um processo de purificação, para que fossem apresentadas diante de Assuero, para que esse pudesse escolher a sua próxima esposa. E a Bíblia diz que Esther, ela foi uma dessas pessoas que foram escolhidas para que futuramente ela pudesse ser a rainha. Agora preste bem atenção, querido. Dentro desse contexto em que está sendo procurada, existe uma outra pessoa trabalhando no reino. O nome dele é Amã. Ele é um agagita. A Bíblia vai dizer que ele é da descendência de Agag, e a Bíblia, ela cita essa palavra Agag lá, até falamos domingo passado aqui sobre Saul. Foi dada uma ordem para Saul para ele matar todos os amalequitas, e no meio, o rei dos amalequitas era Agag. E a Bíblia diz que ele deixou ele, e no final Samuel tem que matar ele. E a Bíblia diz que Deus manda destruir os amalequitas, porque no capítulo 17 de Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, eles começaram a atacar eles. É aquela história no capítulo 17, onde Moisés sobe no monte com Arão e Ur, e Josué vai ter que batalhar. E ali eles vencem a batalha. Então, a hora que Deus manda matar é por conta desse detalhe que havia acontecido alguns anos atrás, lá na libertação. Agora o que acontece, querido? Olha, essa descendência de Agag, ela existe. E existe com um propósito: matar e destruir todo o povo judeu. E ela aumenta mais ainda quando ele é colocado no poder, e Mordecai, ele de maneira nenhuma, ele querido, para se prostrar e dobrar os seus joelhos e honrar ele como deveria ser honrado os líderes daquela época. Então ele fica com mais raiva, e a partir daquele momento ele tenta elaborar um plano para matar
para exterminar de toda a província, todo o império, as pessoas que eram judeus. Inclusive, sobraria tanto para Mordecai ou Mardoqueu e Ester. E nesse momento ainda, ela está se preparando. Agora preste bem atenção. Aqui nós vamos ver algo interessante, tem a ver com a minha vida e a sua. O capítulo 2, que vai falar da preparação de Ester para entrar na presença de Assuero, ela estava preparando para ser a noiva. Aqui nós vemos um pouquinho da imagem, né, da tipologia da igreja. Nós estamos nesse momento nos preparando, né, nos ataviando, como a Bíblia diz, para encontrar com o noivo. E ela passou por esse processo. A Bíblia diz que ela fez um tratamento de 6 meses com mirras e mais outros 6 meses com perfumes. E quando ela apresentou-se diante de Assuero, Assuero a escolheu como rainha, ela foi colocada como rainha. E nesse contexto todo acontece uma situação onde 2 pessoas querem assassinar o rei. Mordecai ouve essa história e Mordecai vai e manda notícia para Ester, que avisa, né, um soldado, eles vão, prendem, matam essas pessoas, escreve-se uma crônica a respeito disso, mas o rei ele não sabe. Aí vai aparecer a trama de Amã fazendo de tudo para matar o povo judeu. E no capítulo 4, que nós acabamos de ler agora há pouco, nós vemos Ester saber dessa história, que naquele momento onde ela consegue chegar ao poder, chegar à posição de rainha, naquele momento já existia alguém que estava pronto para destruir o povo de Deus. Eu poderia colocar aqui um tópico aqui. Na hora que Deus ele consegue exaltar você, o inimigo ele está vindo atrás tentando derrubar você, tentando destruir a sua vida. Por isso que é importante, quando a gente cresce e Deus nos promove, nós nunca esquecermos de Deus na nossa vida. Amém, querido? Olha, Ester chegou na posição de rainha, e na hora que ela chegou na posição de rainha, logo depois já chega o quê? Uma carta de condenação para o povo dela. Agora preste bem atenção. Ela fica sabendo uma situação que está Mardoqueu, como que ele está, né, com um pano de cinza, com um saco. Aquilo fala de humilhação. Antigamente, quando as pessoas elas se humilhavam, elas vestiam, né, pano de saco, e elas usavam cinza, jogavam cinzas nas suas cabeças, em forma de humilhação. Essa humilhação, querido, era para chamar a atenção de Deus. E eles faziam isso. Então ele estava na rua dessa forma, e chega até ela, que ela está ele está se humilhando, mas ela não sabe o porquê. E quando vai chegar lá, ela tem a notícia, né? Você viu aqui, um manda uma carta, outro manda outra, mas no final, ele diz algo para Ester, que eu quero falar para você aqui hoje. Nós estamos vivendo basicamente a história de Ester. Nós estamos vivendo em um tempo, querido, que muitas pessoas estão sendo destruídas e estão, querido, olha, com decretos de destruição. Muitas pessoas. Tem muitas pessoas aí, querido, olha, que vou falar para você. Nós pregamos a palavra de Deus para levar as pessoas para Cristo, sim ou não? Tem muitas pessoas matando pessoas e levando palavras para levar elas para longe de Cristo. Tem muitas pessoas sentenciadas a perderem a sua salvação. Tem muitas pessoas sendo sentenciadas, querido, à destruição, a elas serem exterminadas do povo de Deus. Tem muitas pessoas que o inimigo, a representação de Amã aqui, ele representa o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Tem muitas pessoas que estão sendo usadas para poder tirar as pessoas do caminho de Deus, para destruir o plano de Deus na vida de pessoas. Tem muitas pessoas. Esse contexto que a gente está vivendo, querido, é um contexto muito perigoso. Capítulo 24 de Mateus, se não for engano, verso 12, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitas pessoas, eles se esfriariam. Eles não conseguiriam mais amar. Por quê? Por que o amor acaba? Porque a gente ama outras coisas ao invés do Criador.
Quando a gente tira ele do nosso coração, você pode ter certeza, outra coisa vai preencher o coração de onde Jesus já não está mais. Preste bem atenção, você sempre ama alguma coisa. Se você não está amando Jesus, você está amando outra coisa. E pode ter certeza que você está gastando todo o seu recurso e toda a sua vida para viver esse novo amor. E tem muitas pessoas assim, iludidas. E a gente vê, querido, que a mãe, ele prepara tudo para destruir o povo. Agora preste bem atenção. Deus sempre está um passo à frente. Você pode repetir isso com o pastor? Para assim, Deus, ele está sempre um passo à frente. Você pode dizer isso bem alto, 1, 2, 3 e Deus sempre está, e o passo é grande. Amém, querido? É muito grande. Deus está um passo grande. Por quê? Porque Deus, ele precisava de alguém fiel, de um valente fiel, numa posição, para que no momento em que esse extermínio, esse decreto de condenação, de destruição fosse liberado, houvesse valentes aptos a tomar uma posição a favor do reino de Deus e a favor dos judeus. Esses últimos dias a gente precisa se posicionar. Eu sou de Cristo, nada me tirará de Cristo. Deus tem um plano na minha vida, eu ainda preciso viver o plano. Deus, ele confia em mim, eu preciso frutificar, eu preciso honrar a Deus, eu preciso crescer em Deus. Tem pessoas que serão salvas através da minha vida. Então, enquanto o inimigo está trabalhando, Deus está colocando pessoas valentes lá na frente. Valentes por quê? Porque, querido, a situação deles serão perigosas, serão desafiadoras. Eles precisarão fazer e tomar atitudes difíceis. E a Bíblia diz que Esther é colocada na posição de rainha. E ele diz assim, olha, no verso 14, eu quero ler só uma parte dele. Olha, quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Eu quero falar algo para você. Qual é o lugar e a condição que você se encontra hoje? Profissionalmente, financeiramente, sentimentalmente, aonde Deus te colocou nesses dias? Aonde Deus tem colocado você? Deixa eu contar algumas histórias aqui bem rápido para você entender. Deus, ele guardou José numa prisão do Egito 2 anos. Quanto tempo? Guardou ele onde? Numa prisão. Para fazer o quê? Para ele sair da prisão e governar o Egito. Amém? Deus, ele guardou José 2 anos numa prisão lá no Egito, para que ele pudesse ser usado como governador lá no Egito no momento certo. E qual que era o momento certo? Estava para chegar anos de fome que destruiria o mundo e matasse muitas pessoas. Mas Deus, ele está um passo à frente, preparando alguém no lugar certo, na posição certa, um valente, para poder mudar a história daquela tragédia. Moisés era para morrer cedo, mas Deus decidiu esconder Moisés dentro do palácio do faraó que queria matá-lo, por um período de 40 anos. De 40 anos, Deus escondeu Moisés dentro da casa de Faraó, e ele construiu, ganhou sabedoria e entendimento, aprendeu muitas coisas, e quem pagou o estudo? Aquele que queria matá-lo. Deus colocou ele lá dentro. Por quê? Porque Deus iria usar Moisés para libertar o povo. Ruth, uma moabita, que um dia ela vai para Israel, e lá em Israel, querida, ela vai casar com um homem,
E junto com esse homem ali, querido, ele cria uma família. E a partir dessa família nasce uma pessoa que Deus vai levantar para unir Israel, Davi. Deus, ele vai trabalhando nessas coisas. Agora preste bem atenção. Deus, ele tem um plano na sua vida também e está te colocando em alguns lugares, em algumas situações, para você tomar uma posição. Preste bem atenção. Se Esther, ela não aceitasse o desafio de ir até Assuero, se ela não aceitasse o desafio, de se arriscar, o que teria acontecido com o povo judeu? Se você não se arriscar para fazer aquilo que Deus ele confia que você faça nesse tempo difícil, quantas pessoas podem morrer, serem destruídas e se perderem? Você já parou para perceber que a sua família pode estar se perdendo? Por quê? Porque se você não consegue se manter de pé e em fé, como que eles vão conseguir? Se você não consegue brilhar, avançar e acreditar naquilo que Deus te deu, como que eles acreditarão? Esther, ela tinha uma escolha. E a escolha dela, querido, era uma escolha arriscada. Nós não podemos parar como igreja. Nós estamos precisando de valentes dentro da igreja, valentes que ainda falem de Jesus, valentes, querido, que ainda continuem fazendo a obra de Deus, valentes que ainda pensam em crescer, em multiplicar, em fazer algo para Deus. Se Esther, ela não toma posição de ir até o rei, o decreto, querido, olha que já estava assinado, estava esperando só os dias de acontecer, ele mataria, querido, muitos judeus. Alguns se assemelham a essa história, a mesma história que aconteceu com Hitler. Hitler, ele autorizou a morte dos judeus na Alemanha. E não sei se você conhece a história, mas mataram aproximadamente 6 milhões de judeus, com o foco de roubá-los, por raiva. E toda vez que o povo de Deus para, o diabo ele avança. Se você pegar o livro de Juízes, você vai entender isso claramente. Quando o povo de Deus parava, o diabo ele avançava. Quando o povo de Deus parava de obedecer, o inimigo ele vinha, querido, destruindo e consumindo tudo na vida do povo de Deus. E Esther, ela decide, ela diz algo interessante aqui, olha, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela entendeu que ela nasceu com um propósito. Nasceu o quê? E Deus colocou ela para ser rainha para quê? Para poder beneficiar o reino de Deus, não beneficiar a sua própria vida. O seu trabalho, o seu casamento, onde você mora, onde você está, não é para beneficiar você, é para beneficiar o reino de Deus. E às vezes a gente fecha os olhos e não entende isso. Eu nunca vi um povo mais abençoado do que o povo crente, querido. Você recebe isso aí, dá um glória a Deus. Mas para que Deus abençoa você? Porque Ele quer usar você, por isso que Ele abençoa você. Ele não abençoa você para você sumir dEle, não. Ele abençoa você para você aproximar dEle. Ele realiza seus sonhos para que você possa continuar trabalhando nos sonhos dEle. Os seus sonhos não podem anular os sonhos que Deus tem na sua vida. Deus confia em você, assim como Ele confiou em Esther.
Assim como Deus confiou em Mordecai. Eles poderiam há muito tempo ter decidido ir para Jerusalém, mas eles decidiram ficar ali. Tem hora que nós não entendemos por que a gente fica em alguns lugares. Eu quero dizer, você está em alguns lugares, eu quero dizer, você está aqui porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Apruma-te, abre os olhos. E a Bíblia diz que há um processo de jejum e oração. Qual que é o processo? Fala-se na crise, na dificuldade, jejum e oração. O que o pastor disse? O que a gente tem que fazer? Jejuar e orar. O que nós devemos fazer? Ela estava tudo bem, mas ela decidiu: eu vou jejuar e orar. Minhas servas vão jejuar e vão orar. E você? Tem jejuado e orado para avançar? Valentes de Deus jejuam e oram para avançar. Eles não ficam esperando as coisas mudar. Eles fazem as coisas mudar. Tem alguém aqui que faz as coisas mudar? Você só faz na sua vida ou você faz para Deus também? Ou para Deus você espera mudar para você participar? Nós temos que fazer mudar, porque Deus nos chamou para fazer mudar. Quem crê que Deus te chamou para fazer mudar aí? Deus te chamou para fazer mudar. Deus não chamou para pegar tudo pronto, não. Deus, Ele nos confiou para fazer mudar. Sua família vai mudar através de você. Seu casamento, a sua empresa, aonde você trabalha vai mudar através de você. Não vai mudar através de outra pessoa, não. Deus, Ele levanta você para mudar tudo isso, querido. Tudo. Deus, Ele levanta você para mudar tudo isso. E ela ora, e ela vai até o rei. Há pessoas dizendo: ela precisa morrer, ninguém pode entrar na presença do rei. Mas a Bíblia diz que ela entra. Ele estende o cetro. E como você conhece o restante da história, ela marca um jantar e faz um convite para Mardoqueu, para Amã. Eu quero dizer uma coisa para você: os inimigos que tentam destruir você, eles passam muito tempo planejando, tentando e arquitetando. Mas eu quero liberar uma palavra sobre mim, sobre você, sobre o povo de Deus. Em um dia, todo esse mal vai cair e essa pessoa usada pelo inimigo cai junto. Em um dia, na vida dos valentes e na vida dos fiéis que sofrem perseguição e dor, em um dia, Deus, Ele muda a história. E como Deus muda a história? Primeiro, Esther não morreu, ela achou graça diante, do rei. Ela achou graça. Segunda coisa que acontece aqui, naquela noite, no capítulo 6, e Xerxes, Assuero, é a mesma coisa, é um título como faraó e rei. Ele vai dormir e ele não consegue dormir. Alguém aqui já ficou de noite sem saber, não dá conta de dormir aí? Alguém já ficou? E nessa noite que você não dormia, ficou vindo na sua mente: você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Alguém já teve se incomodado em ter que fazer alguma coisa? Eu preciso fazer. A Bíblia diz que naquela noite, no capítulo 6, você vai ver isso. Assuero, ele não dorme. Quando ele vai dar uma olhada nas crônicas, ele vai ler elas. Lá está dizendo o que Mardoqueu fez. Eu quero dizer para você: aquilo que você faz, aquilo que você livra as pessoas, aquilo que você salva pessoas, aquilo que você abençoa pessoas, e ninguém vê, o nosso Deus, Ele vê, e na hora certa Ele promove a sua vida, no nome de Jesus, amém? Porque tem muita gente que tenta apagar aquilo que você já fez, aquilo que você trabalhou. Na hora que o rei é salvo, quem é promovido é Amã, não é Mardoqueu. Talvez ninguém vê o que você faz, mas Deus vê o que você faz, e na hora certa Ele promove você. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz algo tremendo aqui na vida do faraó, de Xerxes aqui. Ele vai perguntar para Amã: o que eu faço com uma pessoa como essa? E ele vai e responde: você vai colocar ele
vai pegar uma roupa real, vai colocar no cavalo do rei e coloca alguém importante, o ministro, para que ele saia na rua dizendo: olha, é isso que Deus faz com aquele que o honra. Aleluia! Ele pega o inimigo, querido, olha, e envergonha ele. É assim que Deus faz. E ele tem que sair pela cidade dizendo isso. Contra quem? Contra aquela pessoa que já havia uma forca de aproximadamente 25 metros de altura. E ele estava chegando ali naquela hora para poder pedir autorização para matar Mardoqueu. Só que quando chegou lá, Deus está um passo à frente e manda ele, querido, olha, pelo contrário, né? Exaltá-lo, honrá-lo. Eu quero dizer para você, olha, aqueles que são valentes e permanecem fazendo a vontade de Deus, Deus ele chegará para honrar. Quem trabalha, quem faz, quem cumpre o propósito serão honrados. E aqueles que tentam destruir, usado pelo inimigo, querido, eles acabam envergonhados. Ele vai para casa e começa a reclamar para sua esposa, começa a falar para os seus amigos o que havia acontecido, porque ele estava com mais raiva. E naquela hora já chega alguém convidando ele para o banquete, já está na hora do banquete. E quando chega no banquete, a Bíblia vai dizer que Esther conta toda a história. Ele tenta ajoelhar diante dela, o rei sai um pouco. Só que o rei, quando vê aquilo, entende como ele tentando abusar ela. Daquele momento ele já sai dali para a forca. E ele foram mandados matar ele, os 10 filhos que ele tinha, toda a família dele. E todos os bens que eram de Amã foi dado para Mordecai. E ele tomou a sua posição, ministro, segundo no poder, debaixo, né, de Assuero ali. Aleluia! Eu aprendo 3 coisas aqui que eu quero que você entenda nessa noite. Primeiro, todos nós temos um propósito na nossa vida. A gente tem que agir como Esther. Se Deus te colocou em um lugar, querido, você precisa estar preparado, porque Deus ele quer usar você naquele lugar. Segunda coisa, há um momento certo de Deus te usar. Na hora certa, Esther estava no lugar certo e ela teve que tomar a posição. Esse é o terceiro passo. Na hora que for a hora de você fazer, você não tem que ficar olhando e nem esperando ninguém. Você precisa fazer. Nós temos um propósito. Ele vai se manifestar em um momento. E na hora que ele se manifestar, eu preciso tomar uma atitude. E a atitude dela fez com que os israelitas, querido, pudessem ser salvos. Só que ali há uma coisa curiosa, porque os medos e os persas, eles não poderiam revogar a lei que eles haviam firmado. Eles não poderiam. Depois que eles selaram, eles não podem voltar atrás. Então ele cria uma outra lei. E nessa outra lei, ele dá autorização para que todos os judeus eles possam se defender contra todas as pessoas que fossem contra eles, para destruir tanto a vida deles, para roubá-los e para destruir os seus filhos. Ele poderia matar todos eles. E a Bíblia diz que os judeus eles vencem. No capítulo 9 você vai ver algo interessante. No capítulo 9 você vai ver as pessoas se convertendo. Fazendo o quê? Fazendo o quê, igreja? Se convertendo por quê? Porque eles começaram a ver esse povo valente vencendo. É como vencedores que nós inspiramos. É como vencedores, querido, que Deus nos usa. Tem tantas pessoas com talentos capazes que estão parados. Tem tantos talentos. Tem tantas pessoas que poderiam modificar a vida de pessoas, que poderiam modificar o reino de Deus e não estão modificando. Estão preocupados com a sua própria vida. Quando a pessoa não se preocupa com a obra de Deus, com a vontade de Deus, ele acaba se preocupando com os seus próprios interesses, e dentro dos seus interesses só problemas pessoais para resolver, que nunca resolve.
Você já viu que tem pessoas que deixam Deus para resolver problema pessoal e nunca consegue resolver? Nunca sai do lugar? Porque a gente não resolve problemas sem Deus, a gente não resolve problema longe de Deus. Nós fomos chamados para viver o plano de Deus, e o plano de Deus é reconstruir a nossa vida, a nossa família, o nosso altar, todo o nosso ser, o nosso destino, querido. É Ele que reconstrói. Eu acho uma falta de fé e uma incredulidade uma pessoa dizer: eu vou parar para mim construir algo, e abandona a vontade de Deus e o plano de Deus. É o cúmulo da incredulidade algo assim. Eu lembro a minha pastora, muitos anos atrás, aproximadamente uns 25 anos atrás, pastora Dilma. Um dia eu disse para ela: eu vou parar de vir na igreja, porque eu não tenho nem dinheiro para vir na igreja, eu estou desempregado. Como que eu vou vir? E eu fico com vergonha dos outros ter que ficar me ajudando. E até hoje eu lembro o tamanho do dedo dela. Seu covarde. Se Deus não ajudar você, você acha que você vai resolver algo na sua vida? Eu nunca esqueço. Tem gente que é muito covarde, a gente não pode ser covarde. É Deus que vai mudar a nossa vida, e Ele vai mudar a nossa vida se a gente estiver vivendo o plano e o propósito dEle. Deus não vai mudar a nossa vida porque a gente está chorando, angustiado, sofrendo por coisas, queridos, insignificantes. Houve dias de choro, houve dias de dor. Há sempre dias de choro e há sempre dias de dor na vida daqueles que são chamados para viver com Deus. Quem de vez em quando passa por isso aí, diga glória a Deus. Mas você quer que eu te fale o que acontece na vida dessas pessoas? Abra sua Bíblia e eu encerro aí. Vai no capítulo 9 desse mesmo livro. Capítulo 9, quero ler a partir do verso 21, 9, 21 de Esther. Mas fique atento ao verso 22. Diz assim: determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Verso 22. Pois nesses dias os judeus eles livraram-se dos inimigos. Neste mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhe dizendo que comemorassem aquelas datas como os dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. A vida de quem tem um propósito, de quem Deus tem um propósito, tem lutas, queridos. As lutas não são para a gente parar, nunca foi. Os momentos difíceis não foi para a gente parar, desistir. E nesses momentos de luta a gente chora, a gente geme muitas vezes, nos sentimos solitários, mas a solidão não pode parar a grandeza do plano e do propósito que Deus tem na nossa vida. Não parou em Esther. No dia que ela estava alegre, ela recebe uma notícia triste. Só que quando ela entende que tudo aquilo aconteceu para que ela pudesse resolver, ela pudesse fazer parte de uma atitude que mudasse a história de um povo, ela se alegrou. O dia de dor se transformou em dia de festa. Talvez você parou de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus por conta da dor e por conta do sofrimento, por conta da perseguição, por tantas coisas. Eu quero dizer para você, não adianta parar. Eu sempre falo isso, querido, olha,
Eu gostaria muito de ser o tipo de pastor que conta as piadas. Eu tenho vontade, mas se eu contar uma piada aqui, vai virar uma piada. Não dou conta. Mas eu tenho tanta preocupação em ajudar as pessoas a serem melhores. Eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação. O meu sonho é poder ver as pessoas melhores. Conseguir injetar algo nela que elas possam ser melhores. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que podem não indo. Que deveriam estar longe e não estão. Eu fico triste. Eu sonho, queridos, sabe, com uma igreja que todo mundo entendeu quem é e começa a superar as suas dificuldades, as suas limitações, porque Deus, Ele nos faz vencer as nossas limitações, faz a gente vencer, faz a gente ser aquilo que a gente achava que nunca era. Eu nunca imaginei que eu subiria no altar para pregar. Quem me conheceu lá no meu passado nunca imaginou que eu subiria no altar e pregaria. Mas é quando você encontra com Jesus, você encontra com aquele que te criou, e aquele que te criou sabe que você pode fazer, e Ele vai fazendo isso. Nós podemos ser grandes, queridos, nós podemos fazer uma obra de Deus tremenda, nós podemos crescer, nós podemos viajar o mundo, podemos fazer coisas tremendas e maravilhosas, aquilo que olhos naturais assim não contemplam, e às vezes nem pensa, a gente pode fazer. E por que não fazemos? É porque a gente para. Um carro parado, eu não sou muito mecânico, Helenilson mexe muito com carro, ele deve saber disso, né? Se o carro ficar parado muito tempo, o que acontece? Vai estragando. Parar destrói. A sua vida parada destrói você. Homem e mulher de Deus não pode parar. Se parar, destrói, paralisa, leva para trás. Amém, querido? Enquanto muitas pessoas estão com dó de si, elas estão condenando um monte de pessoas, porque tem muitas pessoas que se inspiram em você e só vão chegar a Cristo através da sua vida. Você pode olhar para quem está do teu lado mais próximo, estender a mão e falar isso? Tem pessoas que só vão conhecer a Cristo através da sua vida, de mais ninguém. Você nasceu para conduzir elas para Cristo, e quando você para, você tira a possibilidade dessas pessoas de conhecerem a Cristo. Assuma o propósito que Deus tem para você. Eu quero dizer, querido, olha, dentro de você tem algo tão grande, tão maravilhoso, tão lindo. Tem algo que abençoa pessoas. Tem hora que a gente olha para dentro de nós e fala assim: nossa, mas o que eu tenho, eu queria tanto ter o que o outro tem. Eu tenho aprendido algo nesse ano. Não tente ser os outros, aprenda com eles, mas seja você. Porque você, querido, ser você é ser original. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: olha, seja você, seja original. Aprenda, se desenvolva com outras pessoas, mas o aprendizado que não tire a sua identidade, o seu jeito de ser. Olhe para você como alguém importante e capaz. Parece que Deus ele erra, Deus ele não errou. Ah, pastor, mas é meu pai e minha mãe. Deus ele está sempre um passo à frente. Você não nasceu por conta de erro de seu pai e sua mãe. Você nasceu porque Deus queria que você nascesse. Pastor, mas foi uma situação trágica. Mas Deus ele queria você vivendo. Por quê? Porque ele poderia mudar tudo isso. A tristeza viria a se tornar alegria, e o luto viraria festa. Festa. E eu quero convidar para você nessa noite, valente de Deus, a celebrar uma festa de restauração de propósito. Não viva o luto, querido.
de viver longe das coisas de Deus. Talvez nesse tempo, olha, é o tempo que Deus ele precisa mais de valentes. Esse é o tempo que mais precisa. Tem gente que está com dó de si. Enquanto eu não resolver minha vida, pastor, não tem como eu fazer nada para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Só quem te criou sabe o que você precisa. Nem você mesmo sabe. Você já viu que às vezes as pessoas elas compram algo e dizem assim, olha, você vai na assistência técnica tal, porque ele que tem a peça correta para aquilo que estragar. Aí você diz assim, não, vou levar para o meu amigo. Quem já levou algo assim para o amigo, amém? Quantas vezes teve que levar para o amigo? Às vezes precisa levar muitas vezes, por quê? Porque às vezes o amigo não conhece. É só quem criou eu e você que sabe o que precisa ajustar na nossa vida. Só Deus. E Ele vai te mostrar. E eu quero dizer para você que Deus ele vai permitir com que a gente ore, coloque a mão na sua cabeça, muitas vezes te cure, muitas vezes te batize, mas o mais importante na caminhada cristã, você sabe o que é? É você aprender a ouvir a voz de Deus, porque quando você ouvir e agir, é essas coisas que vão ajudar a sua vida, não é você ficar esperando. Amém? Você não tem que esperar. Você tem que esperar as promessas. Não esperar estar firme no Senhor. Não, isso é dever nosso estar constantemente firme, forte, brilhante. Nós precisamos disso. Eu queria nessa noite chamar você para sacudir a poeira dos pés e começar a viver o plano e o propósito. Esther, ela se posicionou. A rainha Esther, a estrela. E você? Deus confia em mim e você. Deus, Ele confia em mim e você. Tem muita gente que fez como Pedro e alguns discípulos. Quando vieram para Cristo, deixaram um monte de coisa para trás. Mas quando teve uma crise na caminhada cristã, voltou, pegou o barco e foi pescar. Existe uma diferença entre Eliseu e Pedro. Eliseu, quando foi chamado, ele pegou as suas carroças ali, que aravam as terras, e os seus bois. Ele matou os bois, fez um churrasco para todo mundo, usou as carroças como lenha, porque quando Deus chamou ele, ele disse assim, olha, eu não volto mais para aquele lugar. Deus tem um plano e um propósito na minha vida. Ele queimou tudo. Pedro, ele teve sucesso junto com os seus sócios. Ele deixou os barcos com seu pai. Na primeira crise, depois que Jesus ele morre, capítulo 21 de João, eles voltam a pescar. Quando a gente vai para Cristo, a gente não pode deixar lá atrás nada que nos prende lá. A gente não pode deixar sentimentos, por isso que a gente tem que ser curado. Quem não é curado, ele sempre vai voltar lá atrás para buscar coisas que não existem e que não lhe faz bem. Para ir para Cristo, querido, a gente tem que olhar para frente. Se não for engano, capítulo 9 de Lucas, no verso 62, diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de ser meu discípulo. Capítulo 19 de Gênesis vai contar a história da mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela paralisou. O plano e o propósito, os sonhos, as realizações estão à frente, querido.
Eu queria dizer hoje para você: começa a queimar as coisas no seu passado que estão atrapalhando você de ir para o seu futuro, que estão atrapalhando você de viver o plano e o propósito de Deus. Que você faça como Eliseu, você começa a queimar essas coisas. Que você haja como Esther. Você está em um momento em que você é importante na vida de muitas pessoas. Pastor, mas eu falo de Jesus para um tanto de gente. Mas você é comprometido com o reino de Deus? Porque a gente vê pessoas, eles querem ser cristãos independentes. Antigamente falava-se de igrejas independentes, agora é cristão independente. Não existe isso. É com Cristo que a gente vai, e é juntos que nós precisamos ir, mesmo que tenha as dificuldades no meio do caminho. Quero citar o último versículo aqui para a gente orar. Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam. As dificuldades, se você olha para trás, mostra que você não entende. As dificuldades é para você avançar. Deus está melhorando você a cada dia e a cada momento. Eu quero hoje motivar você a assumir sua posição. Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero desafiar você. Se posicione, faça a sua parte. Não fique esperando ninguém. Não fique esperando. Tem hora, eu vou esperar isso, vou esperar melhorar, vou esperar ano que vem. Enquanto você está esperando, você está perdendo a oportunidade de celebrar vitórias hoje. Se posicione nessa noite. Eu quero orar com você. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Quero que você feche seus olhos. Quantas pessoas poderiam ter morrido se Esther não cumprisse o propósito dela? Para cumprir o propósito dela e ser colocado como rainha, Esther, ela precisou passar por purificação, por um período de embelezamento. Nós chamamos isso de novo nascimento, sem o qual nós não podemos ver o reino de Deus. Porque ela se santificou, ela pôde ser a rainha, ela pôde ter influência, ela pôde estar numa posição em que ela poderia fazer algo a favor do seu povo. Deus não abençoa você para você ser egoísta. Deus abençoa você para você viver o propósito de Deus na sua vida. E ali no poder, se ela não toma atitude, se ela não está ali, se ela tivesse abandonado, se ela tivesse voltado para Jerusalém, quantas pessoas teriam morrido naquele lugar? Você já parou para pensar quantas pessoas desviaram do caminho do Senhor porque você parou? Você já parou para pensar quantas pessoas se esfriaram na fé porque você parou? Quantas pessoas você pode ter
tirado a possibilidade delas continuarem. Pastor, mas a salvação é individual, sim. Mas existem e é necessário pessoas para conduzir outras a Cristo. Tenta imaginar quantas pessoas. Tenta lembrar de alguém agora. Quem poderia estar aqui hoje e não está, porque você parou? Quem poderia ser diferente do que está vivendo hoje se você não tivesse parado? Mardoqueu disse para Esther: Esther, você foi colocado aí para isso, mas se você não tomar uma posição, você pode morrer. Agora, Deus ele arruma outra forma de salvar o povo. Mardoqueu era sábio. Deus não vai parar a tua obra. Deus sempre levanta, Deus sempre ele faz. Mas Deus ele quer fazer isso através da sua vida. Espírito Santo de Deus, começa, Pai, nesta noite a mostrar o valor que cada um dos meus irmãos tem. Os que estão aqui, os que estão em casa, mostra quem eles são. Mostra, Pai, o plano que o Senhor tem na vida deles. Porque a tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 19, no verso 21, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Não tem como, queridos, se você quer ser feliz, você pode ter tudo e o tudo não te trazer felicidade. Você pode ter o casamento que você quis, mas ainda não está pleno. Você pode ter o emprego que você quis e você não está pleno. Você pode ter os bens e ter conquistado aquilo que deseja e você não está pleno. Sabe por quê? A verdadeira satisfação está no Senhor. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Olhe para você. Você é um valente apagado, ou você é um valente valoroso de honra? Quem é você? Já não é tempo mais, querido, da gente levantar na igreja meninos espirituais. É tempo de levantar gigantes espirituais. Não é errado chegar destruído, não é errado chegar ferido, não é errado chegar com baixa estima, não é errado chegar sem nada, mas é inadmissível não crescer, não resplandecer e ser um instrumento na mão do Senhor. A igreja é a oficina do Senhor para restaurar a sua vida. Eu quero que você agora contemple, querido. Você olhe para você hoje e diga para o Senhor: eu quero viver o plano do Senhor na minha vida. Eu quero que você ore por isso. Se você entendeu o que eu ministrei para você hoje: Senhor, eu quero viver o plano e o propósito do Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Se necessário for, eu arrisco a minha vida, mas para cumprir o meu propósito, para salvar as vidas que o Senhor tem para salvar através da minha vida, eu aceito o meu propósito. Talvez você ficou escondido até hoje, mas eu quero dizer, hoje Deus te chama para fora. Vem brilhar, a caverna não é o seu lugar.
Espírito Santo de Deus, vai renovando agora, Pai. Vai renovando agora. Ore, querido, vai orando. Vai renovando as pessoas que estão aqui. Vai renovando as pessoas que estão em casa. Vai renovando aquelas, Pai, que estão, meu Deus, cegas, insensíveis, Pai, a isso. Vai renovando, Senhor, em nome de Jesus. Abra os olhos para que eles possam ver. Abra os olhos para que eles possam ver, para que eles possam se enxergar. Tem muitas pessoas que não conseguem descobrir quem é, porque ficam olhando para a vida das pessoas e descobrindo e tentando mostrar falhas dos outros, Pai. Porque se olhasse para dentro de si, descobriria o quão grandes são e quão capacidade cada um tem para ser um instrumento nas suas mãos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando nós paramos. Nos perdoa quando nós paramos. Nos perdoa. Nos coloque no trilho. Nos coloca, Pai, na posição, nos coloca na direção, para que, Senhor, a cada tempo e no tempo que o Senhor tiver que fazer algo em nós e através de nós, nós estejamos preparados. Os percalços da vida são para nos preparar. Tem muitas pessoas reclamando que estão só e na solidão. Mas se você não está conseguindo ouvir a Deus na solidão, já não tem mais jeito de Deus falar com você. Jesus foi para o deserto para ouvir Deus falar, só que lá no deserto tinha um diabo falando também. Feche os olhos para o diabo, exista ele e ele fugirá de vós. Ouça Jesus e corra para o seu plano, para o seu propósito, para a vida que ele tem para viver e fazer através de você. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite. Eu profetizo, Pai, que o Senhor está habilitando valentes. Eu declaro, Pai, que aquilo que está no primeiro capítulo, Pai, de Coríntios, o Senhor pega aquele que não é, para colocar ele sobre aquele que diz ser alguma coisa. Pega os pequenos, Pai, e faça-os crescer, faça-os resplandecer, faça-os aparecer, Senhor. Engrandece-os. Engrandece-os. E eu declaro, Pai, cada membro que está aqui nesta noite, aqueles que estão em casa, eu declaro, meu Deus, o teu povo, a tua igreja, enxergando que nós nascemos para ser, nós não nascemos apenas para reunir, nós nascemos para ser, Pai, é esperança para esse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Mas antes de ser esperança para o mundo, precisamos ter a esperança dentro de nós e a favor da nossa própria vida. Coloca a mão no seu coração. Talvez você que está aqui, você que está em casa, você não cansa de dizer o que eu vou falar agora. Senhor, eu só estou esperando organizar para mim fazer algo para o Senhor. Eu quero dizer para você, essas são palavras de pessoas, querido, que ainda não entendeu a vontade de Deus. Eu quero te desafiar hoje a ser melhor do que você já foi, a fazer algo melhor e maior do que o que você já fez. O diabo gosta de fazer você ficar pensando. E Deus, Ele diz para você: quando eu falo é para agir, não é para pensar. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É algo urgente, é uma atitude rápida, constante. Deus não manda você parar. Quando havia o mar vermelho, Deus não disse para
o povo espera o mar abaixar, espera eu pensar numa solução. Não, Deus diz para ele: marchem. Faltou água no deserto, olha, aplica, bate na rocha, faça algo. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. Fé é dar um passo depois que ouve Deus falar. E eu quero nessa noite, ore a Ele, fala: Senhor, eu volto hoje a viver o plano e o propósito do Senhor na minha vida. Eu sei que dentro do plano e do propósito do Senhor está todos os meus sonhos, todos os meus sonhos. Se Esther fosse relapsa, ninguém a queria ela como rainha. Querido, Deus não pode usar você se você é relapso, se você não tem compromisso, se você não tem horário, se você, querido, não tem honra. Não tem como Deus usar você. Prepara a tua igreja nessa noite, Pai. Prepara valentes, Senhor. Nesses próximos dias nós precisamos de valentes. Nesses próximos dias nós precisamos, Pai, de pessoas dinâmicas, constantes, que estejam capazes de abrir mão de coisas para fazer algo para o Senhor. Está chegando um tempo, Pai, conturbado da nossa história. Muitas pessoas estão achando que está saindo, Pai, mas são tempos difíceis. E a igreja precisa estar avante e à frente, como o Senhor sempre está no comando, sempre está um passo à frente. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja, para que naquele momento eu possa ser o que o Senhor precise que eu seja. Essa tem que ser nossa oração. Eu abençoo cada pessoa que está aqui. Eu abençoo cada casal que está aqui. Aqueles que não vieram por algum motivo, aqueles que estão participando em casa, a tua igreja sobre a terra, o teu povo, Pai, nós abençoamos ele e declaramos, Pai, para o Senhor: pode confiar na minha vida, pode confiar na nossa vida. Queremos ser usados naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Eu vou repetir uma frase uma pergunta que eu fiz semana passada ou na retrasada para você. Deus, Ele confia em você para fazer algo na obra de Deus. A segunda pergunta é essa: você confia em você? Amém? Quero agradecer vocês que estão aqui. Quero declarar que vai ser uma semana abençoada e produtiva na sua vida. Quero declarar que essa semana pessoas serão colocadas perto de você para você abençoar. Amém? Deus vai colocar você em alguns lugares para você representá-lo, e você vai representá-lo no nome de Jesus. Amém? Eu declaro que tudo de bom venha sobre a sua vida nessa semana, tá? Feche seus olhos. Papai querido, quero te agradecer por esse culto, por as pessoas que estão em casa. Quero louvar o Senhor pelos meus irmãos que estão aqui. Declaro, meu Deus, essa semana uma semana abençoada. Continuamos orando pelas pessoas que estão com coronavírus, Pai, declarando o Senhor curando cada uma delas, Pai, livrando desse mal e não permitindo de maneira nenhuma que elas sejam internadas, Pai, ou venham a óbito. Pelo contrário, que elas, meu Deus, ó meu Pai, sejam curadas e restauradas no nome de Jesus. Aquelas, Pai, que foram livres, que o Senhor mantenha elas livres
Mas se por uma ironia do destino, Pai, alguém, meu Deus, se contaminar, fortalece o corpo, a saúde, os órgãos, para que eles, meu Deus, possam sair, meu Deus, sem prejuízos, no nome de Jesus. Abençoamos nossa economia, abençoamos, Pai, o Brasil, clamamos que o Senhor estabeleça o teu reino, Pai, no Brasil, destrua tudo aquilo que é trevas, estabelece aquilo, Pai, que é justo, que traz justiça, Senhor, que traz honra, no nome de Jesus, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Quem recebe aí, diga amém. Você pode aplaudir Jesus, aleluia.